muita coisa errada nessa história e a gente precisa corrigir isso o mais rápido possível. Sobre essa questão do Senado Federal que eu quero voltar a falar com vocês. Gente, isso é extremamente importantíssimo. Eu vou repetir, nós temos um Senado que tem 81 senadores, onde cada estado está representado por 3 senadores, tá? Atualmente, nesse momento, o estado de São Paulo é representado pelo José Serra, ex-governador de São Paulo, ex-deputado federal, ex-ministro da Economia, tá? E ele se elegeu em 2014 e está cumprindo os seus últimos dias de mandato, desse mandato para o qual ele foi eleito em 2014. E os outros 2 são o senador Alexandre Giordano, que substituiu em função do falecimento do Major Olímpio, que aliás hoje, nesse dia 20 de março, estaria completando 60 anos de idade. 60 anos, ele é de 62 e para 2022 são exatamente 60 anos. O Major Olímpio faria 60 anos hoje, está lá ao lado do nosso Pai Eterno. Então foi substituído pelo senador Alexandre Giordano e também a senadora Mara Gabrilli. É a terceira senadora. A senadora Mara Gabrilli foi eleita junto com o Major Olímpio em 2018. Então deu para perceber que em 2014 nós elegemos um senador por São Paulo. Em 2018 nós elegemos 2. É assim que acontece. O Senado, ele tem 3 senadores. Tá? Numa eleição, exemplo, 2014, nós elegemos um senador. Os outros 2 foram trocados 4 anos depois. E o mandato de senador é de 8 anos. Então quem está encerrando o mandato nesse momento é o José Serra. Tá? Esse aqui, o José Serra, completando os 8 anos. Então, portanto, nas eleições desse ano nós vamos trocar apenas um senador. Os outros 2 vão permanecer até 2026. Então nós vamos fazer a renovação de 1/3 do Senado, apenas 1/3 do Senado que vai ser renovado. Então, portanto, nós vamos votar em um senador. Ok, até aí? Eu já falei isso várias vezes e a gente precisa repetir mesmo. Qual é a importância disso? Hoje nós temos aproximadamente 50 senadores que estão com pendência na justiça. Processos de diversas ordens. Corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e por aí vai, gente, por aí vai. É muito. Não dá para admitir que um político com mandato tenha processos na justiça. O cara deveria se tocar e dizer, pô, eu não vou, né? Eu vou lá para quê? Pô, eu tô processado na justiça. Deixa eu resolver primeiro essa pendência, né? Já que ele é inocente. Isso deveria ser o mínimo que um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, o mínimo, resolva as suas pendências na justiça e depois se candidate novamente. Mas não, a safadeza ela é tamanha, a cara de pau é tamanha que ele se inscreve. Ele vai para a eleição, ele coloca o nome dele na urna em todas as eleições. Olha aí, Renan Calheiros. Renan Calheiros tem 11 ou 17 ou 18 processos no Supremo Tribunal Federal, está aí respondendo esses processos e é senador eleito em 2018. O estado das Alagoas elegeram Renan Calheiros como senador, mesmo com todos esses processos, todos esses pepinos. É isso que a gente precisa cuidar e divulgar para todos vocês, que a gente não pode eleger um sujeito assim, não. Isso desmoraliza. Aí você que é político, você que é honesto, você acaba pagando por aqueles que não são honestos. Aqueles que cometeram algumas arbitrariedades, cometeram alguns crimes de improbidade e por aí vai. E você que é honesto, tem ficha limpa, acaba pagando por esse sujeito. É inadmissível. Ah, mas e a lei da ficha limpa? Gente, essa lei da ficha limpa, ela deveria funcionar, mas ela é construída de um jeito tão ruim que a gente não consegue mudar. Aí vocês vão falar, pô, mas você tá lá, você não consegue mudar? Eu falei, sim, eu não consigo. Sim, eu estou lá e não consigo. Por que que não consegue? Porque na Câmara nós também temos esse mesmo problema. Mais de 250 deputados têm processos na Justiça. E para se aprovar uma lei, basta 257 votos. Se você tem mais de 250 deputados processados, respondendo na Justiça, é eles que vão aprovar essa lei que favorece a eles. Então a gente tem que começar a mudança aqui, no chão, no solo, na terra, com todos vocês, para que vocês não votem em pessoas que tenham processo. Afinal de contas, quem elegeu essas pessoas?
Vocês. Quem elegeu esse bando de gente que está processado são vocês. É isso que a gente precisa corrigir isso. Por isso que a gente vem aqui e fala, e fala, e fala. Enquanto estivermos elegendo bandidos, nós não vamos promover as mudanças necessárias. Vão ser mudanças pontuais, mudanças pequenas, que não vão favorecer o processo político. Não dá para falar aqui em fechamento do Congresso, não dá para falar aqui em fechamento das casas. Isso é antidemocrático demais. A gente dá oportunidade para vocês e espera que vocês façam a parte de vocês votando corretamente. Voltando lá no Senado, todo mundo reclama do Supremo. Eu também tenho as minhas reclamações, tenho aqui as minhas tristezas, os meus lamentos em relação a muitas decisões do Supremo Tribunal Federal. Muitas. Não que eles tenham que decidir de acordo com a minha vontade de forma alguma, mas tem algumas decisões que foram absurdas, erradas, completamente esdrúxulas, que muitas vezes deu na cara do povo brasileiro. E uma delas aqui, o nosso emblemático Nine, Luiz Inácio Lula da Silva. É emblemático o caso dele. Sujeito condenado 2 vezes em duas instâncias, primeira instância, segunda instância. Foi, inclusive, teve sua pena aumentada pelo TRF4, que é o Tribunal Regional Federal lá do Porto Alegre, que cuida do Paraná, que cuida da jurisdição do Paraná, onde ele foi condenado em primeira instância, na 13ª Vara Federal de Curitiba, que era o então juiz Sérgio Moro, que promoveu esses processos, depois foi substituído por uma juíza, condenado em 2 instâncias, e ele aí ainda pagando de santinho e da alma mais honesta. Tem um vídeo aqui que eu vou publicar provavelmente amanhã, é um histórico de todos os escândalos, feito pela revista Veja, hein? Quem diria, hein? Grupo Abril, revista Veja, tem um histórico, eu recebi uma montagem muito bem feita. Olha amanhã lá no meu Facebook, que vocês vão ver essa postagem muito interessante, falando desse histórico do Lula. É inadmissível você ter isso. Só que, gente, eu vou explicar mais uma vez, o Senado Federal é praticamente o órgão corregedor do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do Brasil. E vice-versa, o Supremo Tribunal Federal é o órgão corregedor do Senado Federal. É o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. É um círculo vicioso, aquele jogo de compadre. Fica tudo certo. Você não mexe aqui, eu não mexo ali, tá tudo bem. É isso que a gente precisa mudar. Precisa ter uma isenção, uma liberdade estampada, escancarada para o povo acreditar nessa. Até tem uma dúvida aqui. Isso, tá aqui, ó. Eu vou até falar essa pergunta aqui. Deraldete Freire, ele é de São Paulo, capital. O TSE fosse correto não aceitando inscrição dos candidatos com o processo. Deraldete, deixa eu até explicar para você a questão da ficha limpa. Quando não transitou em julgado, o TRE ele é obrigado a aceitar, porque ele não foi condenado definitivamente. Somente quando ele é condenado definitivamente é que o TRE não aceita a ficha dele e, portanto, ele tem que inscrever esse candidato, tem que deixar ele disputar as eleições. Então, quando eu falei lá do cachorro correndo atrás do rabo, é exatamente isso, né? Esses dois poderes, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal, precisam ter idoneidade, precisa ser transparente e não deixar absolutamente nada de conchavo. Eu estou falando isso aqui porque muito pouca gente sabe disso. Está lá na Constituição Federal que, para se julgar um ministro do Supremo, somente o Senado Federal. E vice-versa. Para se julgar um senador, você precisa ter uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então como é que você pode? Eu te julgo e você me julga, então aí nós vai lá pro cantinho, nos acertamos, fala, ninguém faz nada com ninguém. É o que está acontecendo, processos parados. Infelizmente é isso. Pode ir lá investigar. Processos do Renan, e essa semana, se eu não me engano, teve mais um processo que foi... Eu não lembro exatamente quem agora, porque é tanta notícia na cabeça, mas essa semana o próprio Supremo Tribunal Federal
isentou ou inocentou alguém de algum processo, algum desses políticos famosos aí do passado que fizeram algumas coisas aí, e é o que tem acontecido, aos poucos, bem lentamente, não existe prazo, isso é outra coisa que é um absurdo. O sujeito senta em cima do processo, não tem prazo. Ele deveria ter prazo, olha, você tem 60 dias para se pronunciar. Se você não se pronunciar, eu vou passar para outro juiz. Vou passar para outro juiz. E você vai ter que emitir um voto. Ah, nenhum juiz quis emitir? Não, fica tranquilo que um vai emitir. Tem 11 lá dentro, tem 11. Um deles vai. E se não der, aí põe em plenário, fica quantas horas for necessário, mas vai julgar aquele processo. Porque hoje é a farra da impunidade, gente. A farra da impunidade. Foi feito para não funcionar, infelizmente. Aí você vai perguntar de novo, mas coronel, como é que faz então para mudar tudo isso? A gente só vai mudar com deputados bons, com senadores bons. Senão, gente, ó, essa roda vai ficar assim, ó, o tempo todo por anos, 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 e nós vamos ter que conviver com essa impunidade. Não era assim no passado, viu? Não era. Garanto para vocês que, olha, lá atrás ninguém sabia nem quem era ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje praticamente todo mundo sabe de cor. Estava até comentando na live do Lisboa exatamente isso. Hoje, no boteco se discute política e não mais futebol. É isso. Gente, para finalizar essa live e esse bate-papo, que era para reforçar essa notícia do Telegram e a nossa liberdade de volta aí, para finalizar, Petrópolis parece que está debaixo de chuva, debaixo de água novamente, com imagens muito tristes, aquelas imagens novamente voltaram na cidade de Petrópolis. Deus cuide daquele povo e todos nós, por favor, vamos já, vai no guarda-roupa agora à noite, separa uma roupa que você não está usando, uma só, uma peça só. Você que está me assistindo agora, tem aí muitas pessoas me assistindo, separa uma peça de roupa, né? Uma camisa qualquer aqui, ó, qualquer coisa, já vai separando, porque eu tenho quase certeza que a gente vai precisar se movimentar novamente para ajudar Petrópolis, depois das imagens que eu vi rolando aqui nos grupos, infelizmente, tá bom? E aí com certeza você vai deixar em algum lugar, a gente vai divulgar algum lugar que possa deixar essas roupas, às vezes num quartel da PM, num quartel da Polícia Militar. Separa alguma coisa, separa uma toalha velha, uma camisa, uma calça, meia. Eu tenho certeza absoluta que você tem uma peça de roupa para doar. A mais velhinha você vai lá e pega. Você vai ajudar uma pessoa lá em Petrópolis com toda certeza. Tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, uma boa semana. Amanhã nós estamos de volta.